Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, amém? Como é bom louvar ao Senhor, como é bom sentir a tua presença. Louvado seja Deus pelo ministério de louvor desta casa. Que Deus continue abençoando teus servos, que nos leva nessa dimensão de adoração ao nosso Deus, né? Hoje seria o nosso pastor Pereira, mas essa semana ele foi acometido da virose e assim me confiou de estar aqui nesta noite para, por Deus, por misericórdia, tentar me expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito que o mesmo está em casa e queremos dizer que estamos orando, pastor, pela vida do Senhor, e que o nosso Deus, o Deus da saúde, libere muito mais saúde pela vida do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos vivendo um tema e uma divisa também, aonde ela nos traz mais uma vez a importância da família, a importância de nossas vidas como os líderes, como pai, como mãe, como filhos, em ter uma família abençoada por Deus. Hoje no nosso mundo atual, a qual nós vivemos, a família, pelos líderes da nossa nação, tem tentado desfazer daquilo que o Senhor projetou, pois a família nasceu no coração de Deus. A família é um projeto de Deus, mas na própria história vamos ver que algumas pessoas erraram e está sobre nós essa consequência. Mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nós termos a nossa família bendita no nosso Deus. Eu gostaria de convidar os amados irmãos, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor, se pôr de pé, por favor, aqueles que podem, para estar mais uma vez lendo o nosso tema, também a nossa divisa. Louvado seja Deus. Deus está no nosso meio e acreditamos que o mesmo vai continuar tomando a direção de tudo. Eu também dou uma saudação aos amados irmãos que se encontram em casa. Que Deus abençoe a todos vocês que estão em casa, em nome de Jesus. O nosso tema, ele diz: família submetida a Deus através da obediência. A igreja, a nossa divisa diz assim, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e a sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A igreja, Deus, estamos na tua presença, meu Senhor, e queremos mais uma vez te pedir por misericórdia, que o Senhor continue, Deus, tomando a direção, a primazia de tudo, ó Pai, porque a tua presença, Deus, ela foi notória, foi sentida aqui no nosso meio, através dos hinos entoados. Deus, queremos te pedir nesta noite mais uma vez, pelas pessoas que vieram aqui na tua casa, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, entoar louvores e adoração ao teu nome. E essas mesmas pessoas se encontram aqui, meu Senhor, queremos te pedir, Deus, visita o coração, a mente dessas pessoas,
E aquilo que porventura o Senhor quer falar ao coração dos teus filhos, que o Senhor fale nesta noite. Fale também ao coração dos teus filhos que se encontram em casa, Deus, ouvindo, louvando, bendizendo o teu santo nome, ó meu Senhor. Deus, e para essa noite o Senhor me confiou, o Senhor me escolheu para estar aqui. E acreditando nisso, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu acredito que o Senhor falará ao coração dos teus filhos. Por isso, ó Deus, usa-me para a glória do teu santo nome. Como uma certa vez João falara, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor resplandeça, que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Deus, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Por isso, ó meu Senhor, perdoe nossos pecados, falhas e transgressões que diante de Ti temos cometido. Deus, queremos Te pedir que o Senhor possa visitar todas as famílias aqui representadas, aquela que porventura a situação tem ido de mal a pior. Queremos, ó meu Senhor, continuar mencionando palavra profética, que possa haver sobre a sua casa, sobre a sua família, restauração em nome de Jesus. Deus, fala conosco, porque estamos aqui sedentos, Deus, para ouvir a Tua voz, e que possamos entender, como a Tua palavra, ela é clara, ela nos adverte, dizendo: não cai uma folha de uma árvore sem um seu consentimento. Por isso que possamos entender o processo que nós estamos passando é para a glorificação do Teu santo nome. Deus, muito obrigado. Fala conosco nesta noite, por intermédio da Tua palavra, no nome de Jesus. Assentar-vos, por favor. Meus amados irmãos, Semana da Família, e foi colocado mais uma vez tema e divisa, como tem sido de costume desse ministério, desta casa. E o tema, ele nos traz mais uma vez algo muito forte e sério. Por que, irmão José Francisco? Porque o nosso tema, ele traz uma afirmação, mais uma vez dizendo: família submetida a Deus através da obediência. Família é projeto de Deus, mas o autor, ele está nos trazendo uma grande advertência, dizendo: submetida, ou seja, sujeita, ou seja, dependente de quem? De Deus. É necessário nós começarmos a entender, e talvez na nossa vida, talvez na casa, ou talvez na própria família, a situação tendo de mal a pior, talvez. Mas o tema, ele já começa a falar, a ministrar os nossos corações, dizendo: olha só, submissão, submeter é tão somente depender, confiar, esperar e entender que o processo que nós estamos passando ou vivendo, Ele continua no controle de todas as coisas. Tão somente necessário é nós confiarmos, submetemos a Ele e dizer: olha, Senhor, está doendo, está, estou chorando, estou, mas necessário eu entender que o Senhor está no controle, necessário eu entender que o Senhor está dentro do projeto e nada vai mudar, porém, para melhor. Então, quando o tema, ele nos afirma submeter, ser submissa a Deus através da obediência. Eu acho que o segredo dos servos, daqueles que professam o Senhor como seu
Não tem família bem-aventurada. Não vai existir projeto bem-aventurado que aqueles que estão na frente, ou que Deus confiou estar, de não ter essa obediência a todos os passos, a todos os projetos. Não há família assim. Algumas pessoas até que professam a fé ao Senhor, muitas vezes ele espera, ele depende, ele confia muitas das vezes em um professor, num patrão no seu trabalho. Ele faz disso tudo o seu melhor. Mas quando ele chega na casa de Deus, ou nos projetos que Deus confiou, não é a mesma coisa. E Deus nesta noite está nos chamando a atenção. Família submetida a Deus através da rendição. Deus está dizendo: olha, tudo que vocês estão passando, ou vão passar, ou que já passou, é necessário entender o quê? Que Ele continua no controle. Que o mesmo que começou, aquele que está, e aquele que continuará na nossa vida, na nossa casa, Ele não perdeu o controle de nada. Ele está dizendo: tão somente obedeçam aos líderes que eu levantei, sim, mas acima de tudo, me obedeça como Senhor e Salvador das suas vidas. Família submetida a Deus através da rendição. E um ato aqui histórico, que essa dívida ela nos afirma, quando diz assim: porém Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Samuel está dizendo: olha, a obediência leva a família no topo. Com a obediência, vamos desfrutar o melhor da terra. A obediência vai nos levar a lugares certos, como foi aqui ministrado sobre o hino Rio de Águas Vivas. Foi aqui ministrado que ia haver restauração, avivamento, vitórias, bênçãos em nossa vida, mas também tem que haver essa obediência. Porque o mesmo texto vai dizer: não é melhor obedecer do que o sacrifício? Então aqui foi um ponto histórico na vida que Samuel aqui gerou, que ministrou. Mas também vamos falar nesta noite sobre duas famílias diferentes. Inclusive uma nossa irmã Alessandra, ela falou um pouco por cima. E não tem como nós falarmos de família e não falar do contexto, do começo da história. Não tem como. E o projeto foi montado, porque sabemos que família, ela nasceu no coração de Deus. E quando Deus prepara o homem, Deus prepara tudo. E quando olha para o homem, Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Eu imagino que talvez Deus olhou para Adão e olhando assim, disse: o cara tem tudo, mas falta alguém que vai estar ao lado dele. Ali começa o projeto a ser montado. Ali começa a história da família a ser escrita pela mão de Deus. Mas durante o percurso, Deus apresenta a Adão as suas responsabilidades, daquilo que pode e o que não pode. Mas o mais importante que eu acho na história
que pôs formatar a mulher ao seu lado. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, o Senhor falava com ele. E nós começamos a entender que a família nasceu para andar livremente. A família nasceu para ter essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas o nosso cenário, não só de fora, mas algumas vezes na nossa casa, da própria casa do Senhor, há uma situação desfavorável. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, dizendo que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Talvez a situação está em uma situação que diz que o adversário talvez só para não ser ouvido, dizendo: olha, desiste e acabou. Mas o segredo é obedecer a palavra, obedecer a Deus. E Deus, eu acredito que ministra aos nossos corações como resposta ainda dizendo: não acabou não, porque o autor do projeto sou eu, o Senhor dizendo. O projeto que monta sou eu. A última resposta é minha. E Deus está dizendo: aquilo que você pensava que acabou, estou colocando hoje uma vírgula e dando sequência à sua história. Não acabou. Família, projeto de Deus. E o cenário está montado. Na conversa de Deus com Adão e Eva, Ele coloca tudo, que pode e o que não pode, o que come e o que não come. O que deveria ser feito naquele momento era o quê? Obediência. E quando não há uma obediência, as consequências são graves, inclusive até hoje, nos nossos dias atuais. Algo há milhares de anos, um ato lá no passado que hoje eu e você, nós carregamos. A desobediência, ela marca a história de pessoas do lado negativo. A desobediência, ela também acaba com a família. E no contexto Deus fala assim: olha, você está vendo tudo? Se deleite de tudo, porém só tem uma que não coma. Durante esse contexto, em Gênesis no capítulo 3, é onde tem esse contexto, essa história. Mas no capítulo 2, no versículo final, que diz assim: ora, 2:25, e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Liberdade, obediência, intimidade com Deus. Isso essas pessoas, esse casal, eles tinham. Ele tinha isso, essa liberdade. Ele tinha essa intimidade e comunhão com Deus. Vamos ver que durante o contexto, depois do ato, quando acontece que ele começa a enxergar, depois da desobediência, ele se vê nus e corre. E o Senhor falara com eles. E vamos ver aqui 4 erros que o casal cometeu. Quando ela come a fruta, para discernir o bem e o mal. No versículo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim: vindo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, o primeiro ato que nós começamos a entender aqui, o Senhor tinha falado com eles face a face: olha, coma de tudo, se deleitem de tudo, mas não coma do fruto. Aquilo que se dá um entendimento, porque se vocês comer, vocês vão morrer. O pecado entraria na vida de vocês. E ela tanto come, como oferece ao seu marido, e ele come. Primeiro ponto: a desobediência e as suas consequências nos faz muito mal. No versículo 7, o texto diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No capítulo 2, 25, lemos que eles estavam nus, no seu bem bom. Depois do ato da desobediência, quando eles se enxergam agora nu, dizem: olha, erramos, pecamos diante de Deus. O que é que eles fazem? Esse segundo erro é autossuficiência. Qual é a atitude daqueles que, infelizmente, quando pecam, que erram diante de Deus, eles querem se cobrir, eles querem se esconder. Mas o contexto diz que eles fugiram para se cobrir a sua nudez, o seu erro, o seu pecado. Mas que não possamos fazer como eles fizeram. Se eu errar, eles tinham Deus face a face para conversar e compartilhar os assuntos. Nós hoje temos líderes espirituais para confessar os nossos erros, deixar e Ele nos perdoar. E eles começaram a querer se cobrir. A vergonha entra. O pecado tem a clareza, a forma muito forte na vida dos mesmos. E eles agora não sabem o que fazer. No versículo 8 ao versículo 10, o texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem, e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A consequência de um ato desse, de desobediência, permite que a pessoa se enxergue como está diante de Deus. Agora eles tentam se esconder. Quando Deus agora vai visitar os mesmos, o importante é entender que tanto no passado como no presente Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Adão e Eva poderiam se esconder aonde fosse, mas os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele queria se esconder da presença do Senhor. Imagina só o Senhor chamando os mesmos, dizendo: Adão, Adão, cadê você? Eu acredito que ele só se apresentou porque o Senhor, com seus olhares, já estava indo na batida certa. Ou seja, não tem para onde nós irmos.
A Bíblia diz que no ventre da nossa madre, o Senhor nos escolheu. Para onde nós fugiremos? Que os olhos deles estão sobre todos os lugares. Versículo 12 e 13. Então disse o homem à mulher. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. A sequência do erro, ela faz muito mal. Qual seria a atitude rápida, tanto de Adão como de Eva, ou como nós, seres humanos, estamos propícios a acontecer também a mesma coisa. Mas errar é reconhecer o teu erro e dizer: olha, eu errei. Mas nós muitas vezes fazemos como eles fizeram. Ei, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a serpente que me enganou. O que Deus quer ministrar aos nossos corações aqui nesta noite é: reconheça o seu erro, confesse diante do ungido, confesse diante dos líderes e volte a caminhar. Ele está dizendo: olha, necessário é reconhecer o erro, reconhecer o pecado. A Bíblia diz: daquilo que nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos. Se eu não confesso e deixo, ele me mata aos poucos. Então é necessário que entender se errou, se pecou. Tanto ele que é advogado, fiel e justo, para perdoar os nossos pecados. Confesse e deixe. Então aprendemos aqui que atos que não louvam a Deus, atos que podemos ver que não é louvável ao Senhor. Mas também nós temos histórias lindas, como a nossa irmã Alessandra na quarta-feira ela compartilhou aqui. E durante esses dias, quando o pastor me falou da situação dele, e para falar de família, algo de muita responsabilidade, eu tenho falado com o Ítalo, conversado com o mesmo, já está casado, mas sempre colocando a importância do nome família. Eu tenho falado com ele e disse: olha, eu tenho me esforçado pela minha família, se esforce pela sua também, porque se acontecer isso em nós, vai haver uma consequência de famílias bem-aventuradas. Por gentileza, abra a palavra do Senhor. Em 2 Samuel, 2 Timóteo, desculpem, capítulo 1, versículo 5. Família submetida a Deus através da obediência. Vamos ver aqui alguns pontos interessantes. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz assim um texto: ora,
Me perdoe mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também há em ti. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim também: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Paulo, em suas últimas cartas, agora para líderes, pastores, para esse jovem Timóteo, e ele aqui não está trazendo só referência desse jovem Timóteo, não. Ele está trazendo algo por lembrança de que foi a sua família. Uma das suas viagens missionárias, a sua família se converte, Paulo chega a uma guerra com os judeus. Ele é pego, apedrejado, quase que deram como morto, ele foge. Tudo isso Timóteo vê. E o que nos chama a atenção é que nesse contexto Timóteo não perde a sua fé. Alguns dos seus irmãos, quando Paulo passa em sua segunda viagem, algumas pessoas dão testemunho de quem Timóteo é para o teu povo, para a igreja. Mas nesse momento aqui Paulo está escrevendo dizendo: olha, você não tem uma fé fingida, não, porque eu conheço a sua avó e a sua mãe. Eu conheço todo o processo que você, desde criança, a quem você foi ensinado. E quando nós viemos esse contexto, quando nós tentamos analisar que foi a avó dele, que foi a sua mãe, que foi o próprio Timóteo, um jovem líder, um jovem que não tinha medo, um jovem que foi como o próprio Paulo deu o testemunho dele. E agora chega nesse contexto aqui, a sua avó Lode, senhora crente em Cristo Jesus, nós começamos a entender o processo de geração para geração. Quando ele disse: olha, eu sei, Timóteo, o que está dentro de você não é uma fé fingida, não, porque eu conheço a sua avó Lode, eu conheço também a sua mãe Eunice, e sei o que habita dentro de você não foi colocado de alguns anos, não. Eu acredito que foi do seu nascimento até hoje. Família submetida a Deus através da obediência. Quando nós estudamos essa história, nós vemos que não se dá nome do avô e nem do pai de Timóteo. Alguns estudiosos dizem que nesse contexto já estavam mortos. Mas o que é que nós aprendemos? Que tanto a avó, a Lode e sua mãe Eunice, ela já ensinava Timóteo, eu acredito que desde o ventre ali. Primeiro que o seu marido era um grego, ou seja, era uma pessoa que não acreditava. O que é que nós aprendemos? Que há um jugo desigual nesse relacionamento, sim. Mas o que nós, quando analisamos essa mulher, essa história,
nós começamos a tentar entender que mesmo com esse jogo desigual, mas eu acredito que nos seus momentos a sós, talvez para não afrontar o seu marido, mas Eunice estava ali colocando a mão sobre o teu filho, ministrando, abençoando, ensinando. O nosso irmão Ivo e Tatiane acabaram de sair, estavam aqui. E quando hoje à tarde, durante a tarde toda, eu esperando em Deus, meditando, colocando minha vida diante de Deus, eu lembrei dos mesmos. Quando o Ivo falava comigo, falou: meu irmão, a coisa é tão maravilhosa, e quando Tati está deitada, quando eu coloco a mão sobre a barriga dela e começo a orar, a criança começa a se mexer em uma velocidade. Ou seja, eu acredito também que a Eunice já estava ali no seu ventre ministrando palavra, dizendo: é do Senhor, é do meu Salvador. Então começamos primeiro a entender, família tem que começar quando é gerado no ventre. Eu, pai, minha esposa como mãe, tínhamos a responsabilidade, e você também em casa que está aqui, de aquilo quando é gerado, que temos a consciência de começar a colocar e orar, dizer: é do Senhor, é declarado que é do Pai. Então nós começamos a analisar esse contexto dessa forma. Segundo ponto, julgo desigual. Algumas pessoas passam por esse processo, às vezes se converte já com casamento dessa forma, e passa por um processo doloroso. Mas o que aprendemos com que lição é essa maravilhosa? Mais uma vez eu quero me reportar a palavra. Talvez você, pai, talvez você, mãe, que está ainda vivendo dessa situação, tome como lição essa mulher, que nada a impediu de continuar glorificando, ensinando e bendizendo o nome do Senhor. No seu coração ela disse: olha, eu não vou afrontar ao meu marido, mas eu vou obedecer o tempo todo ao meu Senhor, e esse que gera dentro de mim é de Deus. Terceiro ponto, porque Timóteo ele tem essa coragem de testemunhar de Timóteo, dizendo: olha, eu conheço que habita dentro de você, essa fé não é fingida, não é morta, porque eu conheço a sua avó, eu conheço a sua mãe, e o que está dentro de você não é fingido, é verdadeira. Porque tipo, Paulo, quando ele está nesse processo, ele tem essa afirmação. Eu acredito que quando Paulo está na casa de Ló, de Eunice e de Timóteo, eu tenho certeza que Paulo percebe que o ensino da palavra de Deus na casa era fundamental. Família submetida a Deus através da obediência. Essa palavra, esse ensinamento, ela não pode deixar de ser colocada dentro da nossa casa, no nosso ambiente. Então por isso que Timóteo, ele afirma: eu conheço, porque ele tinha certeza que a palavra de Deus tinha um poder fundamental. Terceiro ponto, o que é que também Paulo ele percebe durante esse momento? Que na casa, a oração, a meditação, isso era a regra diária na vida dessa família. Família submetida a Deus através da obediência. Ela não pode deixar de orar. Ainda que você esteja só como coluna mãe, ainda que você esteja como coluna só pai,
mas a sua oração em Deus, ela muda toda a trajetória. Não sei o porquê o pai de Timóteo não está relacionado, talvez não está colocado como foi morto também. Nós não sabemos, talvez se ele ficasse de pé, ele poderia impedir essa obra. O que nós entendemos, se você continuar na posição, se você continuar na brecha, se você entender que a sua família, eles têm que estar sujeita, e que você tem que estar na posição, faça a sua parte, que Deus faz a dele. Às vezes o que acontece é que nós entregamos da noite em um culto, mas no outro dia de manhã nós tomamos de novo. Aprenda a entender o trabalhar de Deus. Às vezes Deus pega os nossos, machuca, mas Ele está num processo de restauração para trazer de volta. Por isso entenda que a oração na casa, que a oração na família é regra diária. Terceiro ponto, quarto ponto, Paulo tem certeza que Timóteo cresceu respirando a Bíblia, decorando, meditando e estudando. Isso é a certeza que ele daria sequência à obra missionária. Família submetida a Deus através da rendição. Vou colocado aqui duas famílias, uma que errou e houve as consequências, mas tem outra que tem um legado aqui pessoal para todos nós. Alguns pontos que foi aqui colocado, como uma família bem-aventurada, onde os ensinamentos foram prioridade, aonde a oração foram prioridade, aonde a meditação da palavra de Deus foi prioridade, aonde o reino do Senhor foi prioridade. Que possamos, em nome de Jesus, ter isso em nossas vidas, para nós termos uma família submetida ao nosso Deus através da obediência. Para finalizar, aplicação para nossas vidas e famílias. Assumir a culpa é o segredo para corrigir-se e sair da condenação do pecado. Segundo, pecados escondidos compromete a saúde emocional da família. Terceiro, para finalizar, casamentos feitos por Deus não são casamentos sem problemas, mas casamentos que podem contar com o apoio divino para vencer todos os obstáculos. Talvez hoje não está bom, mas continue convidando ele para estar dentro do projeto. A dificuldade talvez tenha vindo de mal a pior, mas quando ele está no controle, tem resposta para você. Tem restauração na sua casa, tem restauração na sua família, tem restauração no seu casamento. Deus está dizendo assim: talvez está mal, mas o importante e o segredo é que eu estou no controle do negócio, eu estou na casa, eu estou no meio. Por isso, se entregue, dependa e obedeça à voz do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas, abençoando as nossas casas, a nossa família. Que em nome de Jesus, através de mim, através de você, que as nossas gerações que está hoje, começou em mim, a minha, está dando continuidade na vida do Ítalo. Depois tem netos, talvez bisneto depois. Eu oro e peço sempre a Deus todos os dias que a geração do Ítalo seja melhor do que a minha. Eu tenho ministrado para ele que a geração do filho dele seja melhor do que a dele. E assim vai. Por quê? Nossas gerações serão todas melhores e benditas no Senhor. Se levante, por favor.
Vamos orar ao nosso Deus. Lembrando, vi o cartaz da nossa irmã Alessandra. Culto de domingo pela manhã e pela noite. Vai continuar sendo bênção em nossas vidas. Pastor Rogério Alves, professor do Betel brasileiro em várias matérias, homem de Deus. Homem que é a nossa irmã Alessandra, o pastor Pereira, eu conheço. Homem de Deus. E domingo pela manhã cremos que será a bênção novamente. E à noite também, pastor Rogério estará conosco manhã e noite. Não deixe de vir. Venha que Deus vai continuar ministrando em nossas vidas, em favor da nossa família. Em nome de Jesus. Alessandra, quer dar mais algum aviso? Nós te louvamos, Pai. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a continuar dependendo de Ti, esperar em Ti, confiar em Ti, para que a nossa família, para que a nossa casa esteja submetida ao Senhor e que possamos continuar obedecendo. Deus, que os erros que já cometemos possam ficar no passado, mas que possamos tomar como posse a família da Lorde, a família da Eunice e a família do Timóteo. Famílias que não deixaram de professar, famílias que não deixaram de anunciar, famílias que defenderam a bandeira do Evangelho, famílias que oravam, que meditavam e que foram bem-sucedidas no Senhor. Queremos, ó meu Senhor, continuar ministrando sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Meu Senhor, queremos liberar uma palavra profética em cada vida que está aqui, cada família aqui representada, cada pessoa que está no seu lar assistindo ou vai assistir. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir, como aquele servo centurião, como ele teve uma conversa, um encontro com o Senhor, ele disse: não sou digno, Pai, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não sou digno que o Senhor entre no meu telhado, e o Senhor ministrar ao teu coração. Nunca vi em Israel uma fé desse tamanho. E ele disse: Senhor, se o Senhor liberar uma palavra sobre o meu servo, eu sei que quando chegar na minha casa ele estará curado. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nesta hora. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua família nesta hora. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua casa nesta hora. Deus está ministrando nossos corações. A palavra está sendo liberada. Palavra de restauração. Seja agora restaurado pelo Senhor, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Seja avivado pelo Senhor e obedeça ao Senhor acima de tudo e acima de todos. Quem crê, aplauda a Ele, glorifica a Ele, em nome de Jesus. Leva a Deus em paz aos nossos lares, debaixo da tua potente mão, em nome de Jesus. Podeis assentar, em nome de Jesus.